Aqui estamos para a leitura do último capítulo do livro Lírios de Esperança, psicografia de Vanderlei de Oliveira, pelo espírito Germance Dufour. Vemos no Evangelho, Mateus 6, 28 a 30. Para quem iremos nós, Senhor, se tens a palavra de vida eterna? Planos para o futuro. Chegara o dia da reunião com Dona Modesta. Seriam discutidos o destino e traçadas metas para Selena e Marcondes. Ao todo, haviam passado 6 meses de permanência com nossos amigos na casa de Eurípides, como é chamado por muitos o Hospital Esperança. Marcondes e Selena concluíram uma síntese de sua pregressa reencarnação. Apesar dos percalços naturais, com espantosa rapidez, adaptaram-se à rotina dos serviços enobrecedores. Restava-lhes, como era justo, talhar o caráter, rever pontos de vista, educar valores, cooperar. Ninguém se livra de si próprio. Essa é a grande lição da morte física. Os dramas conscienciais, os impulsos, as enfermidades morais persistem além túmulo. A boa vontade e a alegria de servir, a alma das tarefas doutrinárias, atraem proteção e misericórdia. Contudo, a euforia mental é galgada por quantos se entregam ao afanoso trabalho de crescimento interior. Nem sempre a contenção de impulsos conduz à transformação. Nem sempre a atividade doutrinária significa libertação, assim como nem sempre a experiência do conhecimento adiciona paz e serenidade. Velhas ilusões de grandeza têm banido de corações puros e bem-intencionados a oportunidade de reeducação. Inúmeros companheiros, avassalados por prestígio e facilidades, abandonam a essência e encantam-se com a forma das exterioridades. O resultado inevitável desse trajeto de descuidos impensados é a negligência com deveres primordiais ao equilíbrio da alma após a morte. A sábia indagação do codificador e a inspirada resposta dos sábios guias merecem muita meditação. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não, cumpre-lhe fazer o bem, no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 4. Imperioso disputar o bem, abolir folgas, renunciar gostos. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação aos vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Marcos 16, 15 a 20. Marcondes continuava procurando seu mentor. Selena tinha suas crises intermitentes de angústia em relação ao futuro da casa espírita. No andar térreo, na hora aprazada, reuniam-se Dona Modesta, Dr. Inácio e o trio que começava a desenhar um futuro de bênçãos para a extensa família espiritual. Marcondes, Selena e Eulália. A benfeitora, após saudações afetuosas, especialmente em Selena e Eulália, coordenou a fala. Meus filhos, sempre chega o instante divino de falarmos sobre o futuro, tecermos planos em favor de nossa paz. Temos inúmeros casos similares nesta casa de amor, nos quais almas queridas arquitetaram um regresso à carne em bases de compromisso, reajustamento, crescimento e cooperação. O retorno de Selena e Marcondes para cá preencheu de esperanças o coração de Eulália, que rogou a Bezerra a intercessão benfazeja em favor de suas lutas. Reunimos-nos aqui, não só para auxiliá-los a pensar nesse futuro, mas também para encaminhar-lhes um apelo de nosso diretor, Eurípides Barçanufo. Um apelo de Eurípides para nós? É algo grave assim? Expressou Marcondes. Estamos reunidos informações sobre vários casos do Hospital Esperança para enviá-las aos homens. Eurípides fez um convite aos administradores da casa nesse sentido, compulsando os arquivos do pavilhão Judas Iscariotes. Sobre nossa tutela, gostaríamos de destinar a história de vocês,
com urgência, ao plano físico, no formato de um livro mediúnico. Vocês nos permitem? Dona Modesta, o que há de tão sério em nossa história para ser motivo de um livro? Questionou Selena. Sua pergunta é muito feliz, Selena. É exatamente por não ser nada de tão extraordinário assim que julgamos ser um relato oportuno aos irmãos de ideal. Lutas e frustrações pertinentes à expressiva maioria de nós. Apenas isso. Nada tão sério. Apenas os descuidos do caminho. Suficientes, como todos sabemos, para causar-nos dor e decepção, angústia e aflição. Imagina-se, entre os confrades de ideal que tornam-se necessárias atitudes trágicas para colher os espinhos da infelicidade nestas plagas. Temos catalogado nos alfarrábios de Inácio, o escriba do pavilhão, caçoou Dona Modesta, mais de 700 histórias, entre as quais, pelo menos 400, constituem uma casuística única, ou seja, ainda não revelada ao mundo físico pela literatura mediúnica. Queira Deus que os médiuns tenham fôlego e coragem para suportarem as refregas e nos ensejarem a bênção de remetê-las aos homens. Inácio prepara o médium de Uberaba para seu primeiro ensaio nesse sentido. Já sei até o título que darei à obra, interveio o médico. E qual será, doutor? Indagou curioso o ex-dirigente goiano. Sob as cinzas do tempo. Edição Didier. Eu já li, recomendo. De que se trata? O resgate de Torquemada, quando Modesta e eu nos encontrávamos ainda encarnados no sanatório espírita uberabense. Dessa maneira, continuou Dona Modesta, conto com a colaboração de vocês. Além disso, temos anotações nas fichas de Marcondes e Selena que falam de aspirações novas. O professor relata, e tomou uma pequena folha de anotações, que Marcondes mostrou sensibilidade com os dramas do segundo andar. E interesse em visitar os médiuns do plano físico que passaram pela sua direção. Selena, após o ciclo de estudos junto a Odilon Fernandes, está muito empenhada em auxiliar o Centro Espírita Paulo Estevo na recondução de suas atividades espirituais. Não faltará trabalho. Tomaremos as providências pelo bem de todos. Quanto a Eulália, ela prepara seu retorno ao corpo. Logicamente, por essa razão, precisaremos de alguém que ocupe o seu labor na Câmara dos Ovoides. Sem pestanejar, reagiu Marcondes. Dona Modesta, se estiver em minhas condições... Muito bem, interrompeu a matrona. Está escolhido. Rápido assim? E riram todos da forma como foi resolvida a questão. Apenas um ponto necessita ser acertado entre nós, antes de ingressem em tarefas junto ao plano físico. Recomendo que arejem suas concepções sobre as novas bússolas que guiarão a mediunidade com Jesus neste século de transição planetária. Eulália, chamou Dona Modesta. Sim. O que você acha de passarem algumas semanas no subsolo 2 sob orientação do coordenador de ala? Excelente. Aprenderão sobejamente sobre o leque das forças psíquicas. Dona Modesta, incedeu Marcondes. Pois não? Aproveitando nossa conversa, qual a opinião que a senhora tem sobre os livros mediúnicos que estão sugerindo na atualidade? Nossas histórias não parecerão aos espíritas, digamos, fantasiosas? Por mim, Marcondes, contaria esses 400 casos do arquivo de Inácio. Entretanto, obedeço às ordens de Eurípides. E mais a mais, se o fizesse, seria taxada de louca. Enquanto o médium, que fosse portador dos textos, passaria por uma terrível inquisição psicológica. O movimento espírita reclama de qualidade das obras mediúnicas e, quando surge algo novo e consistente, estarrecem, recriminam. Tem surgido muita fantasia, Dona Modesta. É por isso. A pureza doutrinária tem sido muito agredida. Não sei onde vai parar o espiritismo. O espiritismo vai para o caminho comum da humanidade, o progresso. Recorda-se de nossa conversa na tribuna da humildade? Não é a pureza filosófica que tem sido agredida, e sim o orgulho dos pseudo-sábios que criam resistência em aceitarem o que escapa às suas concepções pessoais. Acreditam saber tudo sobre o espiritismo. Pureza doutrinária tornou-se uma questão ético-cultural. Aquilo que o homem não consegue entender é, por essa razão, suspeito, controverso, infundado e anticientífico, sendo assim digno de uma postura de antifraternidade. O assunto é complexo.
Tão complexo, Marcondes, que inúmeros companheiros espíritas, depois do desencarne, mesmo vendo a realidade a olhos nus, ainda suspeitam estarem sendo vítimas de uma mistificação no mundo espiritual. Querem pureza doutrinária até mesmo com a obra do Criador. Aqui mesmo, no pavilhão dos dirigentes, todo dia aparece esse tipo de ocorrência. Querem fazer pureza doutrinária com a vida. Não aceitam técnicas, ideias e práticas, alegando que não são doutrinárias. E quando nos olham, sentem-se inseguros e nos veem com cara de mistificadores. Eu ainda me sinto assim, dona Modesta, e quando ouço colocações enfáticas da senhora, fico mais inseguro. Enfáticas? Você não viu nada, atalhou o doutor Inácio zombando. Posso ser sincero? Franqueza é virtude, meu filho. Fale o que pensa, redarquiu dona Modesta. Não estaria havendo um problema de filtragem com os médiuns? Uma obsessão coletiva para descaracterizar o espiritismo? Agora, sou eu quem diz. Esse é um assunto complexo. Os médiuns são depositários de imensa responsabilidade. São canais de esperança dos céus para a terra. Envergam sobre os ombros a condição exarada por Paulo. Tesouros em vasos de barro. 2 Coríntios 4, 7. Sendo que a mediunidade é o tesouro e os médiuns são os vasos, interrompeu com ironia Marcondes, que sempre interpretou os médiuns como doentes e devedores. Sua colocação, apesar de refletir sua indiferença com a luta dos médiuns, é sábia, retrucou dona Modesta. A senhora disse que franqueza é virtude, emendou Marcondes. Os médiuns deveriam ser vistos como pessoas comuns, falíveis. Todavia são alvos de onerosas expectativas de quantos lhes partilham a caminhada. Os homens emprestam-lhes uma supervalorização injustificável. Nesse clima psíquico, o medianeiro, que não consegue construir defesas morais dignas e zelar por uma conduta rica de autonomia, poderá chafurdar-se na teia dos reflexos da comunidade onde respira. A senhora está confirmando que existe um problema de filtragem? Estou confirmando que precisamos rever conceitos sobre médiuns, mediunidades e espiritismo. Largar essa mania emocional de fidelidade ao texto de Kardec e buscar fidelidade à postura de Kardec. A postura de investigador. Estou falando de abertura mental para o novo. A cara do espiritismo brasileiro, conquanto represente o anseio de milhões de mentes, jamais servirá de modelo para ideias que, em verdade, são universais. Os princípios azarados pelo espiritismo não lhes pertencem e nem aos seus adeptos, muito menos a quaisquer entidades doutrinárias. São universais, porquanto cada povo o apropriará à sua cultura, às suas necessidades, criando um campo de diversidade que convergirá para um único ponto, a ética do amor. Do jeito que a senhora fala, passa-me pelo pensamento os receios que tinha quando na carne. Quais receios, meu filho? Isso que a senhora prega significa uma miscelânea. Para mim, essa concepção levará as pessoas a fazerem do espiritismo o que bem entenderem. Foi para isso que o espiritismo surgiu no mundo, para que o homem o absorva dentro de suas possibilidades e de conformidade com as suas crenças e cultura. Então a senhora prega um sincretismo com as ideias espíritas? É isso? Onde fica a unidade doutrinária? A unidade deve ser buscada no campo ético do espiritismo. Quanto à interpretação de seus princípios e práticas, meu caro, não tenha dúvidas, jamais haverá unidade. Então, de que vale o trabalho da unificação? Para que o trabalho de tantos médiuns e líderes que suaram por uma identidade espírita? Nessa diversidade, meu filho, devemos incluir, como ponto dessa mesma diversidade, a característica do espiritismo brasileiro. O problema é querer tomá-lo como modelo universal dos seus fundamentos. No mundo dos espíritos, temos uma união partilhada em comum acerca da história do espiritismo brasileiro. Seu grande mérito for ter conectado princípios universais com a ética enobrecedora, isto é, ter criado uma ponte entre fundamentos religiosos e conduta. Mas se já temos um modelo endossado pelo Espírito Verdade, por que criar novidades?
De que endosso você fala? De nossa parte, o único endosso que conhecemos das esferas mais elevadas ao contexto da comunidade espírita refere-se à sua conotação humana, ao valor que se emprega ao seu conteúdo moral. Então me explique por qual razão a grande maioria apoia os rumos do espiritismo brasileiro? Pela natureza dos que nele reencarnaram. Esse panorama, todavia, mudará seriamente. Regressam os espíritas de segunda e terceira vez, com concepções mais ampliadas das bases doutrinárias. Perdoe-me, dona Modesta, mas não consigo me abrir para essas ideias. Se a visão espírita que me serviu é contemplada nesse contexto de diversidade, então prefiro ficar com ela, por segurança. Amigo, abra seus olhos, enxergue mais longe. Se você estivesse na carne, ainda teria essa opção, diga-se de passagem, lamentavelmente. Porém, você está na vida da verdade. Está difícil crer no que vejo, mesmo depois de 6 meses morto. Tenho a impressão de que estou na Terra e nada mudou, apesar de saber que mudou. Não sinto dessa maneira. Vejo, mas não acredito que exista. Compreende? Compreendo. E se eu lhe der um presente? Um presente? Cuidado, Marcondes, intercedeu o doutor Inácio com humor. Presente de Modesta costuma ser uma dor de cabeça. Você não nutre um imenso desejo de conhecer seu mentor? Até que enfim alguém tocou nesse assunto. Poderei conhecê-lo? Claro, Eulália, explique a Marcondes. Meu querido, externou com afeto a companheira. Lembra do centro de Umbanda que costumava frequentar em busca de alívio para meus problemas físicos? Aquele centrinho de macumba do tal vovô Zequinha, ironizou o dirigente. Isso, que tem a ver com você perseguiu tanto o Januário, médium de vovô Zequinha, lembra? Para mim, o tal Januário é um embusteiro. Marcondes, Marcondes, meu companheiro querido, eis os equívocos da ilusão. Januário é um missionário do Cristo e vovô Zequinha é o coordenador das alas restritas do pavilhão Judas Iscariotes. É uma pilhéria, expressou com ironia o ex-dirigente. Com seriedade que todos estamos tratando os assuntos, acredita que seja pilhéria? Respondeu Eulália com firmeza. Quer dizer que o tal vovô Zequinha existe mesmo e é mentor ainda por cima? Sim, Marcondes. Novamente tomou a palavra a dona Modesta com determinação. E tem uma boa notícia para você. Dona Modesta, a senhora está insinuando que ele é seu mentor, e seu mentor tão desprezado por você. É demais para mim, você só voltou ao corpo por conta de vovô Zequinha, meu filho, intercedeu Dona Modesta. Mas, quando Eulália passou a frequentar a tenda umbandista em busca de alívio para seus problemas físicos, vovô Zequinha, através de Januário, trouxe-lhe paz interior aos dramas conscienciais do adultério. Tornou-se seu preceptor e amigo. Januário, igualmente, médium de rara sensibilidade afetiva, acolheu Eulália com esmerada atenção. Vovô Zequinha tentou enviar infinitas vezes recados pelos médiuns da atividade que você dirigia, mas quase sempre você preferia seu ponto de análise. Lembra-se de Egberto? Lembro-me, era um médium perturbado de nossa atividade. Adorava entidades africanistas com seus chás e ervas suspeitas, pois Egberto foi o médium mais fiel dos recados do benfeitor. Dona Modesta, como posso acreditar nessas questões? Tudo me parece história. Permita-me, Clarice, história para boi dormir. E o boi dormiu mesmo, amigo querido. A senhora fala de mim? Quem descuidou tanto com você, meu filho? Ante os apelos dos bons espíritos? Como poderia checar as informações de Egberto e você não se deu o trabalho de respeitá-las? Interrompeu Dona Modesta. Quanto mais checá-las, em verdade, sua postura foi de desprezo, desconsideração. Lamento. Eu reconheço ser verdade. É sua história, meu filho. Não se envergonha. Apenas assuma-a. Coisas como essas serão narradas em nossa história pela mediunidade? Claro, mas agora quero saber, terei ou não o aval de vocês? Indagou resoluta a benfeitora. De minha parte está ótimo, conte comigo, externou-se Helena prontamente. Para mim não vejo problema, pronunciou Marcondes com orgulho. Apenas uma informação por caridade. O médium que vai narrar nossa história é um missionário? Será? Não, não é quem você está pensando.
O médium consagrado da seara cumpre outro gênero de tarefa para com a causa, razão pela qual, para resguardar em segurança íntima, mantém-se distante dos cataclismos de diversidade. O médium do qual me sirvo está enquadrado no ensino Espírito Verdade que assevera: nem tudo o que o homem faz resulta de missão e que tenha sido predestinado. A mil dadas vezes é o instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procura então um escritor mais apto e lhe compreende a executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que, durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. Isso está em O Livro dos Médiuns, ou melhor, em O Livro dos Espíritos, na questão 577. Tenho piedade do medianeiro que se atreve a publicar tais anotações, pois tenho alegria em saber que esses conceitos chegarão ao mundo pelas mãos mediúnicas. A maioria nutrirá a descrença, e mesmo ainda não creio no que vejo. Ainda assim, o médium, com sua louca coragem, será um desafio de amor para o movimento espírita. Muitos homens podem não acreditar, faz parte da lei da diversidade. Entretanto, continuam o dever de amá-lo. Será que conseguirão? Se eu estivesse na carne, além de não entender, certamente faria o que fiz, denegrir. Ótimo, ótimo. Por que, dona Modesta? Melhor essa atitude do que a indiferença. Melhor? Diríamos que menos mal. Quem denigre é porque teve seus interesses ou pontos de vista atingidos. O indiferente é ardiloso, calculista e, em muitas ocasiões, reconhece em sua intimidade o valor das ideias contra as quais se defende através da indiferença. E quanto ao vovô Zequinha? Indagou constrangido. Quando poderei conhecê-lo nas enfermarias do subsolo? Andando pelas alas, você o reconhecerá. Zequinha foi um dos médicos europeus mais renomados da história do século XIX. Sua tenda religiosa em Goiás é um dos postos mais avançados de amor fraternal do Hospital Esperança na Terra. Quer dizer que os núcleos representantes do Hospital do Plano Físico não são somente espíritas? Não são representantes, Marcondes. São parceiros no amor. São cooperadores ativos do bem. Toda entidade que se ergue em nome do Cristo, independente da designação religiosa, tem laços profundos com a nossa atividade. O Centro Espírita Paulo Estevo, dirigido por Selena em Minas Gerais, a agremiação que você conduziu em Goiás, seriam frentes avançadas de nossas tarefas. Próximos a vocês, nas cidades em que atuam, tinham excelentes servidores que partiram daqui com tarefas definidas. Contávamos com sua ajuda, Marcondes, pois Egberto é tutelado de Eurípides. Contávamos com você, Selena, pois Angélica é uma esperança do Dr. Bezerra. Nossos irmãos Egberto e Angélica fazem parte da geração solidária. Egberto, médium de excelentes recursos, Angélica seria uma renovadora dos conceitos práticos da doutrina. As oportunidades perdidas se foram, e se não fosse a abundância da celeste misericórdia, que seria de nós nesse momento? No entanto, o tesouro desta casa é a esperança. Nossa tarefa consiste em fazer renascer o escrínio das almas tombadas, o desejo de recomeçar com determinação e fé. Sem isso, que será de nós? Após nossas falhas sucessivas, quando convidados a retomar os compromissos, ecoa em nossa memória a fala sábia e aflita de Pedro. Para quem iremos nós, Senhor, se tens a palavra de vida eterna? João 6:68. Notamos a expressão tristonha dos companheiros. Sentiam um misto de vergonha e frustração. Nada falavam. Dona Modesta, todavia, fustigava-lhes as fibras morais com intuitos nobres. Desprezavam a oportunidade de cooperar com almas que carregavam sobre os ombros um farto desafio espiritual.
Era necessário que divisassem o quanto os aguardava no trabalho de reerguimento de si mesmos. As obras deixadas no plano físico não poderiam ser interrompidas a esmo. Angélica, Egberto e a própria Eulália, que breve renasceria no corpo, eram algum dos muitos laços de continuidade para os destinos dos dois trabalhadores. Imprescindível recomeçarem com acerto, promoverem a condição de servidores espontâneos e amantes da causa do bem. Só um caminho restava-lhes: reconhecerem de perto a extensão das lutas e das dores que os sossobram entre a culpa e o ódio na erraticidade. Os portais de acesso do hospital seriam o passo inicial, até que pudessem estender os passos com mais solidez e segurança. Os terrenos baldios dos abismos e da subcrosta. Consciente disso, recomendou Dona Modesta: os planos futuros visam as metas libertadoras. Enquanto Eulália prepara Marcondes nas câmaras dos ovoides, Selena ampliará suas noções de mediunidade. Marcondes despertará a fibra do sentimento altruísta, vindo posteriormente a cooperar com as fileiras doutrinárias onde se situa Egberto. Selena, por sua vez, amealhará maior uniformidade interior, através da alegria e da flexibilidade junto às lutas, ao lado de Angélica. Ambos poderão servir de aprender, desde que se renda ao espírito da digna fraternidade sem mesclas. Se vencerem os preconceitos terrenos, farão voos de alteridade. Vamos deixá-los a cargo de Inácio Ferreira, por estarem intimamente ligados ao seu coração. Nesta hora, todos olharam para o Dr. Inácio, que de pronto assestou seu rumor com um tom baixinho. Se fosse vocês, não aceitaria esse karma. Deixe disso, Inácio. Creio que nossos amigos já não se assustam com seus pitacos. Doutor, falou Hilária sensibilizada, serei eternamente grata pelos esforços com Marcondes. Não seja por isso, minha filha. Fiz quanto pude, nada mais. Vocês se transferirão em definitivo para as atividades, continuou Dona Modesta, do pavilhão Judas Iscariotes. Marcondes ficará sob a tutela de vovô Zequinha. Selena estará cooperando com Inácio nas alas dos médiuns. Ainda hoje, mais tarde, teremos uma apresentação de Dona Ivone do Amaral Pereira, que nos brindará com oportunas reflexões. Amanhã, gostaria de tê-los de madrugada nos portais de acesso para que iniciem novas lições. Os dias passaram ricos de labor e desafios. O hospital só tinha uma rotina: servir e aprender. O crepúsculo daquele dia, no entanto, era esperado por Eurípides há muito tempo. Na sacada da enfermaria, busquei um ar fresco após os colóquios confortadores com nossos pacientes. Percebi nosso diretor nos jardins, colhendo lírios, acompanhado por Dona Modesta, Dr. Inácio, Antusa Ferreira, Odilon Fernandes e mais alguns colaboradores ligados à cidade de Uberaba e região. Observava com atenção a cena. Eurípides fazia parte daquele canteiro e vice-versa. Colhi as flores com carinho, mas sua mente estava longe. Não pude registrar-lhe o pensamento. No entanto, sua fisionomia absorta era um traço indicativo de que refletia com profundidade. Percebendo meu pensamento com sua ilimitada capacidade mental, olhou para cima e, sorrindo com simplicidade, disse-me: Veja, minha filha, espalmou as mãos sobre o ramalhete. Você sabe para quem são esses lírios? Fiz um sinal afirmativo com a cabeça. Ele completou em francês vernacular. Mademoiselle, ele estará de retorno ainda hoje. Colocou então um lírio na mão direita e saiu celeremente, seguido pelo grupo de amigos. Já tinha a quem entregá-lo. Acabara de desencarnar o lírio redimido do Evangelho redivivo. Chico Xavier, naquela tarde e noite, partiu nos braços de Maria de Nazaré ao encalço do Mestre Jesus. Olhei para o alto, recordando velhas cenas de tempos sagrados, recitei em voz alta, pensando nas lutas de quantos anseiam por seguir a Jesus. Olhai os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Mateus 6, 28 a 30.
Que lindo final esse livro, não é verdade? Concluído no dia do desencarne de Chico. Vamos a essas observações. Sob as cinzas do tempo. Eu li esse livro já há alguns anos, assim como outros tantos de Inácio Ferreira. São textos fortes que muitos espíritas não gostam de encarar. O próprio Bacelli, médium desses livros, é recusado em muitos lugares, justamente por esses textos. Quanto a Torquemada, cuja história está nesse livro, ela é concluída em livros seguintes. É uma história bastante triste esse Torquemada. Mas vale a pena conhecer, vale a pena. Segunda observação. Foi exatamente o que aconteceu. O médium, inclusive, eu disse aqui embaixo, né? Teve portas fechadas de muitos centros espíritas em Portugal. Vocês sabem disso? Pois é. Enquanto o médium, que fosse portador dos textos, passaria por uma terrível inquisição psicológica. O movimento espírita reclama da qualidade das obras mediúnicas e quando surge algo novo e consistente, estarrecem, recriminam. As pessoas têm medo do novo, esquecem que o novo chegará. E quem o ignorar será depois ignorado. Se Kardec tivesse se intimidado quando queimaram os livros em Barcelona, hoje não teríamos o Espiritismo. Então, meus queridos, vamos fazer o que Paulo recomendou. Vamos ler tudo, vamos observar tudo, reter aquilo que pudermos, que formos capazes de reter. Mas não criticar, porque o que hoje parece mentira, amanhã será a verdade, não é? Quantos recusaram que a Terra fosse um pedregulho navegando no ar, que fosse circular e não fosse o centro do universo? Vocês lembram? Vocês lembram? Vocês sabem dessa história. Quantos foram queimados por dizer que a Terra era redonda e que rodava em torno do Sol? E hoje é a verdade, embora infelizmente ainda haja aqueles que acreditam na Terra plana. Não é verdade? Não seremos nós os novos crentes da Terra plana, não é? Terceira observação. Outra importante colocação. Os princípios azarados pelo Espiritismo não lhes pertencem e nem a seus adeptos, muito menos a quaisquer entidades doutrinárias. São universais, porquanto cada povo o apropriará à sua cultura, às suas necessidades, criando um campo de diversidade que convergirá para um único ponto, a ética do amor. Ou seja, o Espiritismo caminhará, queiram ou não, para onde deve seguir. Não somos nós, os humanos na Terra, com nossa infantil mentalidade, que ainda temos, que poderá mudar o rumo estabelecido pelo alto. Só nos cabe tentar fazer o bem com amor, fazendo ao próximo o que queremos nos façam. É o ensinamento precioso de Jesus, que ainda não é praticado depois de 20 séculos. Enquanto não amarmos, não seremos capazes de defender ideia alguma que seja digna de ser seguida. Eu vou ler essa minha última consideração novamente. Enquanto não nos amarmos, não seremos capazes de defender ideia alguma que seja digna de ser seguida. Meus amigos, concluímos a leitura desse livro, que muitos criticarão, como Marcondes critica tudo o que viu. Pior cego é aquele que não quer ver. Não é? Nós não podemos fugir da realidade. Espero que vocês tenham aproveitado toda essa leitura. Espero que comentem esses capítulos, gostando ou não, critiquem. Como disse Maria Modesta, criticar faz parte, entende? Vamos esclarecer nossa mente, vamos procurar outros livros que nos rematem, que concluam, que sejam adequados para nos explicarmos todas essas verdades.
Assim como não dizemos para as crianças toda a verdade, por não serem elas capazes de entender tudo. A espiritualidade do alto também não nos conta tudo de uma vez, porque não somos capazes. Não é verdade? Bem, meus amigos, espero sugestões de leitura de outros livros que vocês gostariam que eu lesse. Tem aqui meu e-mail, comentem na área do YouTube. E muito agradeço pela companhia de todos vocês. Um grande abraço e até o próximo livro.